Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o sistema digestório e nessa aula nós vamos estudar fígado e pâncreas, que são as duas glândulas anexas do sistema digestório. Vamos começar com o fígado, que é a maior glândula do corpo. Ele tem um papel endócrino e um papel exócrino. O fígado desempenha várias funções de extrema importância para o organismo, como, por exemplo, a metabolização de carboidratos, proteínas e gorduras, que são os nutrientes absorvidos da alimentação. O fígado também é responsável pela produção da bile, que é a substância que vai fazer a emulsificação das gorduras, permitindo que elas sejam digeríveis e absorvidas pela mucosa do intestino. O fígado também remove os produtos tóxicos do metabolismo. Por exemplo, quando existe uma insuficiência hepática, ou seja, o fígado não está trabalhando direito, não está trabalhando no máximo de sua função, pode acontecer um acúmulo de amônia circulante, porque o fígado não vai conseguir eliminar essa amônia, remover essa amônia da circulação. Esta amônia circulante pode chegar até o encéfalo e causar um quadro que a gente chama de encefalopatia hepática. Vocês vão estudar isso mais a fundo nas disciplinas de doenças, clínica, tá bom? Bom, mas o fígado também remove produtos tóxicos exógenos, como, por exemplo, medicamentos. Alguns medicamentos precisam passar por uma metabolização hepática para se tornarem ativos. Porém, outros medicamentos precisam passar por uma metabolização hepática para se tornarem mais hidrossolúveis e, com isso, conseguirem ser eliminados pelos rins. Por exemplo, o paracetamol. Paracetamol é um medicamento altamente letal para gatos. Por quê? O paracetamol precisa passar por uma metabolização hepática para se tornar mais hidrossolúvel para ser eliminado pelos rins. Então, lá no fígado, o paracetamol vai ser conjugado com ácido glicurônico por meio de uma enzima. Acontece que os gatos têm uma deficiência nessa enzima. Portanto, o paracetamol não vai ser conjugado com ácido glicurônico e não poderá ser excretado pelos rins, se acumulando no organismo. E por isso o paracetamol é altamente tóxico para gatos, tá? Então, dessa forma, vocês viram que o fígado tem um papel muito importante na remoção desses produtos tóxicos, sejam eles do próprio metabolismo, como é o caso aí da amônia, que é um subproduto do metabolismo de proteínas, quanto remoção de produtos tóxicos resultantes de medicamentos, tá bem? O fígado também tem um papel de produção de células sanguíneas. Esse papel é mais importante, é mais evidente nos animais jovens. E, além disso, o fígado também realiza a remoção dos produtos da hemocaterese, que é a destruição das hemácias velhas da circulação. A remoção desses produtos está relacionada com a produção de bile, porque esses produtos são utilizados para a produção de bile. Vocês vão estudar esse processo na disciplina de fisiologia, tá bem? Bom, o fígado está localizado na cavidade abdominal, na porção mais cranial da cavidade abdominal. Então, cranialmente, o fígado estabelece contato com o diafragma. Portanto, o fígado é caudal ao diafragma. Essa face do fígado que vai ficar em contato com o diafragma, que eu não estou vendo nesta imagem, é a face diafragmática. Ela é voltada cranialmente. Entendam, gente, esse daqui é um corte transversal do abdômen de um equino. A cabeça do animal está lá depois da tela e a cauda está perto de você. Isso é uma vista caudal, tá? Então, a face do fígado que fica em contato com o diafragma ali atrás, depois vai vir fotos para vocês verem. É a face diafragmática. Ela é voltada cranialmente. Já esta face aqui é voltada caudalmente e estabelece contato com as vísceras abdominais. Quais vísceras? Estômago, duodeno, pâncreas, o rim direito encosta aqui no fígado, tá? Então, esta face do fígado é chamada de face visceral. Bom, a maior parte do fígado, o maior volume do órgão, fica localizado no antímero direito da cavidade abdominal. Mas existem diferenças entre as espécies, tá bem?
Eu vou mostrar depois as diferenças para vocês. Vamos falar aqui sobre alguns aspectos topográficos do fígado. Essa daqui é a imagem do fígado de um ruminante, de um bovino. Como vocês podem ver, o fígado do ruminante é completamente posicionado no antímero direito da cavidade abdominal, tá? Porque o rumen empurra o fígado e aí ele fica totalmente no antímero direito. Agora entendam o seguinte, gente, o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, ele é abaulado, ele fica aqui assim, ó, tá? Então, ele separa, como eu disse, a cavidade torácica da cavidade abdominal, mas ele não é retinho aqui, assim, na última costela, não. Ah, terminou a costela, tem o diafragma. Não, não é assim. Ele fica preso na porção ventral aqui das vértebras lombares. Lembra que ele tem uma porção carnosa chamada de porção lombar, com os dois pilares do diafragma? Lembra disso, né? Bom, então ele começa aqui, ele fica preso nessa porção, nessas vértebras lombares. E aí ele tem uma concavidade aqui assim, ó. Ele faz esse abaulamento. Portanto, ele se projeta para dentro aqui das costelas, tá? A cavidade torácica tá aqui, ó. Isso daqui já é cavidade abdominal, mesmo que protegido em parte pelas costelas. Tá bom? Então, é uma parte que a gente chama, é até estranho falar isso, mas é a parte torácica da cavidade abdominal, porque ela fica protegida aqui pelas costelas. Mas vocês entenderam que isso é cavidade abdominal? Porque onde que eu delimito que é cavidade abdominal? Por meio do diafragma. Como o diafragma se projeta aqui para dentro do arco costal, tá? Isso daqui já é cavidade abdominal. Portanto, gente, o fígado fica protegido pelas costelas. Mesmo que ele está dentro da cavidade abdominal, ele é protegido pelas costelas. Por que é importante saber disso? Bom, nessa condição aqui, vocês conseguem entender que o fígado não é palpável em condições normais, em condições de saúde? Por quê? Porque ele está protegido pelas costelas. Agora, se o fígado estiver aumentado de tamanho, ele vai ultrapassar a margem caudal da última costela. E aí ele vai ultrapassar muito aqui assim, ó. E aí você consegue palpar o fígado caudalmente a última costela do antímero direito, tá bem? Então aí você consegue palpar o fígado aqui, ó. Se você conseguir palpar o fígado na margem caudal da última costela do antímero direito, significa que ele está aumentado de tamanho, tá bem? Bom, então aqui é para mostrar as diferenças entre a função do fígado nas espécies, né? Então, o fígado do carnívoro é um dos maiores em relação aí ao peso corporal do animal, tá? E ele fica, o eixo central dele fica no plano mediano. De toda forma, percebam que o maior volume, olha, tem uma maior quantidade de lobos aqui no antímero direito do que no antímero esquerdo. E isso acontece com todas as espécies. Vejam, no suíno, maior volume no antímero direito e um pequeno volume aqui no antímero esquerdo. Mesma coisa com o equino. No equino, o fígado está mais ainda inclinado para o antímero direito quando comparado ao carnívoro e ao suíno. Tá vendo aqui, ó? Todo esse volume do órgão está na cavidade abdominal no antímero direito. E no ruminante, como eu disse, o fígado fica inteiramente localizado no antímero direito, porque no antímero esquerdo nós vamos ter o rumen. Lembrando que tudo isso é vista caudal, né? A gente está olhando o animal de costas, a cabeça dele está depois da tela. Portanto, essa face que a gente consegue ver aqui é a face visceral do fígado. É a face que fica em contato com as vísceras abdominais. Aqui, então, é o abdômen de um carnívoro aberto, de um cão, tá? Aqui nós estamos vendo a cavidade torácica com o coração, o diafragma tá cortado ali assim, ó. Não tô vendo muito bem ele aqui, não. Aí, já passando para a cavidade abdominal, vejam o fígado, percebam que ele ocupa a porção mais cranial da cavidade abdominal, em contato direto com o diafragma e parte dele protegido pelas costelas, olha. Aqui é a parede da cavidade torácica, tá vendo? Parede torácica, né? Muito bem. Caudalmente ao fígado, se localiza aqui o estômago e as alças intestinais. Esse daqui é o duodeno. Esse daqui é o rim direito, que encosta no fígado. Ele, inclusive, deixa uma marca no fígado,
tá bem? Essa daqui é uma imagem caudal de um corte transversal do abdômen de um equino, novamente, tá? Então, vamos analisar aqui os aspectos topográficos, né? Aqui está o diafragma, então aqui tudo é a cavidade abdominal. Aqui está o diafragma, isso daqui também é parte do diafragma, né? Os pilares do diafragma. Aí, nós conseguimos ver que o fígado, aqui é baço, tá? Baço e aqui é o fígado. Que o fígado fica em contato direto com o diafragma. Então, cranialmente, ele estabelece contato com o diafragma. Caudalmente, ele estabelece contato com as vísceras abdominais. Estômago, intestino, pâncreas e o rim direito. O rim esquerdo não encosta no fígado, só o rim direito. Por quê? Porque o rim direito é mais cranial, ele é mais para frente do que o rim esquerdo, tá? Isso em todos, menos no suíno. Então, em todas as espécies, o rim direito vai encostar no fígado, exceto em suínos. Em suínos, o rim não encosta no fígado. Muito bem. Aqui nós estamos vendo, inclusive, as alças intestinais, aqui o começo do duodeno, que a gente já estudou, né? Estamos vendo aqui parte do aumento maior, parte do aumento menor, tá? Percebam esta abertura aqui presente nos equinos, é uma abertura chamado de forame epiploico. É um forame delimitado pelo estômago, pelo pâncreas, pela veia cava caudal, que vai estar passando ali dorsalmente, tá? Pela veia porta hepática, que aqui não está representada, que vai entrar no fígado. Então, é uma abertura dentro aqui da cavidade abdominal, ela fica posicionada na porção dorso-cranial da cavidade abdominal. E é uma abertura que tem uma importância grande aí para os equinos, porque muitas vezes acontece um encarceramento de alças intestinais, principalmente do intestino delgado, tá? Jejuno, por exemplo, aqui nesse forame epiploico, tá bem? Esse é um corte transversal do abdômen de um ruminante, né? De um bovino, para a gente perceber que o fígado está completamente deslocado para o antímero direito da cavidade abdominal. Esse é o baço no antímero esquerdo, aí aqui vai vir o rumen aqui foi retirado, tá bem? Então, aqui é para vocês verem o fígado totalmente deslocado para o antímero direito da cavidade abdominal. Esse é o pâncreas e aqui é a alça intestinal, né? O duodeno. Aqui é a vesícula biliar. Aqui, gente, olha, é o aumento menor, ó, esse cortadinho aqui. O aumento menor é dividido em dois ligamentos. Ligamento hepatogástrico, porque ele vai do fígado para o estômago, que aqui no caso foi retirado. E ligamento hepatoduodenal, porque ele vai do fígado ao duodeno. Tudo isso é aumento menor, dividido em ligamento hepatogástrico e ligamento hepatoduodenal. Muito bem, então aqui é para a gente falar sobre as faces, as margens e também tamanho, coloração e aspecto do fígado das diferentes espécies. Bom, vamos começar com essa característica de tamanho, coloração e aspecto, né? Então, nós estamos falando aqui de morfologia externa, tá, pessoal? Bom, como vocês viram ali, o tamanho do fígado normalmente não ultrapassa a margem caudal da última costela. Quando ele estiver ultrapassando essa margem, indica alguma alteração hepática, tá bem? Indica que o fígado está aumentado de tamanho. Então, o tamanho é variável de acordo com as espécies, sendo que os carnívoros apresentam um fígado maior em relação ao tamanho corporal do que os herbívoros. A coloração do fígado, pessoal, vocês já viram o fígado no açougue? Já compraram bife de fígado? Ele é daquela cor mesmo, aquela cor avermelhada, bem escura, tá? Um vermelho amarronzado, tá? Bem escurinho, né? Bem forte. Já nas peças do laboratório, devido ao formol, ele fica mais acinzentado. E ele tem um aspecto que a gente chama de friável. O que é um aspecto friável? É aquele aspecto que parece que esfarela, tá? Se você quebrar, por exemplo, um pedaço do fígado aqui, ó, você vai ver que ele parece que esfarela, tá? O fígado tem um aspecto macio ao toque. Ele é firme, porém ele é macio ao toque. E devido a essa maciez,
o fígado apresenta várias impressões deixadas pelas vísceras abdominais. Então, onde aquela determinada víscera encosta, ela vai deixar uma marca no fígado, tá? Isso a gente consegue ver bem quando a gente formaliza a peça in situ, ou seja, se a gente formalizar o fígado dentro da cavidade abdominal. Se a gente retirar o fígado fresco do cadáver e aí formalizar, pode ser que ele perca essas marcações, tá? Ele perde até às vezes o formato, igual é com o pulmão que eu expliquei para vocês. Muito bem. Então, como eu disse, o fígado tem duas faces. Uma face diafragmática, que aqui eu não estou vendo, vai vir uma imagem, eu vou mostrar para vocês. Que é aquela face que fica voltada cranialmente, é a face que está atrás dessa aqui, tá? Depois da tela, tá? A face diafragmática é convexa, porque ela se ajusta ao diafragma. E nela é importante a gente reconhecer um ligamento, chamado de ligamento coronário. Então, eu vou mostrar ela para vocês. Depois a gente volta naquele slide. Então, vejam, aqui eu estou olhando o animal de frente. Nessas duas imagens, o animal está virado para você, tá? A cabeça dele está aqui perto de você e a cauda está lá depois da tela. Então, a face diafragmática é convexa. Ó, ela é convexa. E nela se destaca um ligamento, tá? Que é o ligamento coronário. Deixa eu explicar o que é isso primeiro. Vocês lembram qual é o nome da membrana serosa que reveste a cavidade abdominal e todos os órgãos? Qual é o nome? Peritônio. Então, o peritônio também reveste o fígado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai vir revestindo o fígado na face diafragmática, nesta região toda, tá? E aí, ele vai se soltar do fígado para se prender ao diafragma. Então, pessoal, o peritônio vai se soltar aqui da face diafragmática do fígado para se prender ao diafragma. E aí, ele forma o que a gente chama de ligamento coronário. Então, o que é o ligamento coronário? É o próprio peritônio que se solta, se desprende do fígado, é o 14 e o 15 aqui, tá? E se dirige ao diafragma. Tem uma foto para mostrar para vocês aqui, depois eu volto para vocês verem. Aquele aqui, ó. Esse daqui é o ligamento coronário, tá vendo? Ele foi cortado porque o diafragma aqui foi retirado. Então, nesta imagem, nós temos a face diafragmática do fígado de um cão, tá? Essa laminazinha serosa brilhante que vocês estão vendo aqui revestindo o fígado é o peritônio. Vejam que aqui tá sem, ó. Olha o aspecto friável que eu falei pra vocês aqui, ó, tá? Então, aí essa lâmina de peritônio, quando chega nesta região aqui, vejam que ela vem se soltando, olha, e refletindo aqui para se prender no diafragma, que aqui foi cortado, ó. Isso aqui é parte do diafragma, tá? Muito bem. Vou voltar aqui. Então, aqui eu coloquei a imagem da face diafragmática de um cão e de um equino. O ligamento coronário aqui no cão é o 14 e o 15, e aqui no equino é esse número, cadê o número disso aqui? É 10. 10, ó, 9. 9 e 10, tá? É isso daqui, o ligamento coronário. Tudo bem? Beleza. Voltando aqui. E na face visceral? O que a gente observa na face visceral? Como eu disse para vocês, nós observamos várias impressões deixadas pelos órgãos. Então, por exemplo, esse daqui é o fígado de um ruminante. Então, vamos lembrar quais vísceras a gente vai ter contato aqui, olha, vejam. Aqui, 25, tá vendo que tem uma depressão aqui assim, ó? Aqui é a passagem do esôfago, então aqui é a impressão esofágica. O esôfago vai deixar essa marca aqui, em todos. Aí o estômago do ruminante é dividido, né? Então aqui é a impressão deixada pelo retículo, aqui é a impressão deixada pelo omaso e aqui é a impressão deixada pelo abomaso. Então, impressão reticular, impressão omasal, impressão abomasal. E esta aqui é muito importante, é a impressão renal. O rim direito se ajusta na margem direita do fígado, tá? Então, o rim direito se ajusta aqui. Esta é a impressão renal. Somente o suíno que não tem a impressão renal. As outras espécies todas têm, tá? Então, essas são as impressões viscerais aqui do ruminante. Depois vai vir mais foto para a gente ver as outras espécies. O que mais que eu observo aqui na face visceral? A fossa da vesícula biliar,
que é a depressão deixada aqui pela vesícula biliar. Olha, essa é a vesícula biliar, que é um compartimento que armazena e concentra a bile. Quem produz a bile é o fígado, como nós já falamos. A vesícula biliar vai apenas armazenar e concentrar a bile. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente da aula, tá? Então, existe uma depressão deixada pela vesícula. No ruminante, a vesícula biliar é pendulosa, então a impressão deixada pela vesícula é menor, tá vendo? Mas no carnívoro e no suíno, ela não ultrapassa a margem ventral aqui do fígado, ela fica aqui assim, ó. Então a impressão deixada pela vesícula biliar no fígado é bem grande. E aí nós chegamos nesta região aqui, que é o hilo hepático. Por favor, percebam como se escreve hilo. A gente já estudou hilo pulmonar, lembra? O que é o hilo? O hilo são as estruturas que entram e saem de um determinado órgão. Então, existe o hilo pulmonar, o hilo hepático, o hilo renal, tá? Então, aqui nós estamos vendo o hilo hepático. O que nós temos aqui no hilo hepático? Vamos lá. O número 17, pessoal, é a artéria hepática. O que essa artéria hepática faz? Ela vai irrigar o fígado. É ela que vai trazer oxigênio e nutrientes para as células do fígado. Ela é uma artéria que é um ramo da artéria celíaca, que a gente estudou lá na aula de estômago. Então, a artéria celíaca vem da artéria aorta abdominal. Aí, a celíaca se divide em esplênica, gástrica e hepática. Essa é a hepática. Então, a artéria hepática, qual que é a função dela? Fazer a irrigação do fígado, trazendo oxigênio e nutrientes. Ela é uma artéria da circulação sistêmica, ok? Essa 19 aqui, grandona, é a veia, muita atenção, gente, por favor, muita atenção. É a veia porta hepática. Atenção, não é veia hepática. Veia hepática são outras, são várias, são outras veias, não é essa. Essa daqui é a veia porta hepática. O que esta veia faz mesmo? A gente já fala dela há tanto tempo. Ela traz o sangue dos órgãos ímpares da cavidade abdominal, os órgãos do sistema digestório e também do baço. Então, ela traz o sangue oriundo do baço, do estômago, do intestino e do pâncreas. Ela traz esse sangue para o fígado antes de passar pela circulação sistêmica. Ela faz parte da circulação portal, lembra? Ela é aquele atalho que traz o sangue do sistema digestório para o fígado com os nutrientes para serem metabolizados. Os nutrientes que foram absorvidos da alimentação serão metabolizados no fígado, lembra disso? Portanto, eles precisam chegar ao fígado primeiro. Isso é muito importante saber, gente. Isso aqui não tem como não saber. Quem não estiver entendendo isso até agora, por favor, me fala, eu explico novamente. Tá bom? Isso aqui é muito importante entender. Então, de novo, veia porta hepática, vai drenar o sangue do baço, estômago, intestino e pâncreas e vai trazer para o fígado. Qual que é a finalidade? Trazer os nutrientes resultantes da absorção dos alimentos, né, dos nutrientes da alimentação, para serem metabolizados no fígado. Pergunta para vocês, esta veia porta hepática, o sangue aqui dentro está com oxigênio ou está com CO2? O que vocês acham? Quem falou CO2 está correto. Por quê? Porque esse sangue ele não está vindo da circulação pulmonar cheio de oxigênio. Não. Ele está vindo de outros órgãos. É um sangue venoso. Ele está vindo de outros órgãos. Ele está vindo do estômago, do intestino. Então, é um sangue que está rico em nutrientes da alimentação. Porém, ele está rico em CO2, não em oxigênio. Tá? Então, a veia porta hepática, ela não tem função de trazer oxigênio para o fígado. Quem faz isso é a artéria hepática. Percebam, tanto a artéria hepática quanto a veia porta entram no fígado. Todas as duas entram, só que com finalidades diferentes. A artéria hepática faz a irrigação do fígado no sentido de trazer oxigênio e nutrientes para o fígado, circulação sistêmica. A veia porta hepática entra no fígado com o objetivo de trazer os nutrientes da alimentação que foram absorvidos
lá no intestino para serem metabolizados pelo fígado. Portanto, ela não tem nada a ver aqui com O2, CO2, ela não tem nada a ver com trocas gasosas para o fígado. Ela, inclusive, está cheia de CO2 porque ela veio de outros órgãos. Vocês entenderam isso? Isso é importante. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas então quem faz a drenagem do fígado? Quem retira o CO2? Pode ser a veia porta? Não, não pode. A veia porta está entrando. Para retirar o CO2, as veias precisam estar saindo. Então, quem vai fazer a drenagem do fígado são as veias hepáticas, que vão se formar lá dentro do fígado e vão desembocar dentro desta grandona aqui, ó. Quem que é essa grandona passando na margem dorsal do fígado? Esta é a veia cava caudal. Então, a veia cava caudal veio recolhendo sangue da cavidade abdominal, passa na margem dorsal do fígado, atravessa o diafragma e desemboca no átrio direito. Então, as veias hepáticas, vejam, é diferente de veia porta, hein? As veias hepáticas que estão lá dentro do fígado, elas vão se abrir diretamente dentro da veia cava caudal. E aí fazem, então, a drenagem do fígado. Então, vamos lá. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês, ó. Quem faz a irrigação do fígado, trazendo oxigênio e nutrientes para o fígado? A artéria hepática. Quem traz os nutrientes absorvidos da alimentação para serem metabolizados no fígado? Entra no fígado e, tá cheio de CO2 aí, o sangue tá cheio de CO2. Veia porta hepática. E quem que faz a drenagem do fígado, a retirada de CO2 e metabólitos do fígado? Quem faz isso? Veias hepáticas que drenam para a veia cava caudal. É importante saber que a cava caudal está passando aqui em cima, tá? Muito bem. Mas voltando ao hilo, vejam que a veia cava caudal não faz parte do hilo. Não faz, tá? Então, vamos voltar para as estruturas do hilo hepático. Vamos lá. Artéria hepática, veia porta hepática, aí apareceu um ductozinho verde aqui, tá vendo? Esse número 20 é o ducto hepático comum. Depois vocês vão entender por que ele chama comum. Na hora que eu for falar dessas vias aqui, eu vou mostrar como que ele é formado, tá? Mas no momento, por enquanto, só ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai depois se dirigir para a vesícula biliar, aqui ele muda de nome, e depois vai se dirigir para o duodeno, também tem outro nome. Aí nós vamos falar disso aqui depois. Então, quem está fazendo parte aqui do hilo hepático? Artéria hepática, veia porta hepática e aqui o ducto hepático que vai depois mudar de nome, tá? E a gente vai ver a diferença de espécie aqui. O que mais tem aqui, gente? Vão ter nervos, que aqui a gente não tá vendo, nervos do sistema nervoso autônomo. Então, do parasimpático vem do nervo vago e do simpático vem do tronco celíaco. E temos aqui também, número 18, olha, os linfonodos, tá? Linfonodos porta-hepáticos, são esses daqui, ó. Muito bem, então, de novo, quais são as estruturas do hilo hepático? Artéria hepática, veia porta hepática, ducto hepático comum, nervos e linfonodos, tá bem? Beleza. Bom, então nós já falamos das duas faces, agora vamos para as margens. Ah, pessoal, outra coisa que eu não anotei aqui, mas vou mostrar para vocês. Isso daqui, olha, número 13 é o aumento menor, ó. Aí, lembra que o aumento menor é dividido em ligamento hepatogástrico, que é esse, que vai se dirigir para o estômago, e hepatoduodenal, que é esse, que vai se prender ao duodeno, tá bom? Muito bem. E aí, agora, vamos falar, então, sobre as margens do fígado. O fígado tem 4 margens. Uma margem dorsal, que é bem larga, e é onde corre a veia cava caudal, tá? Então, margem dorsal é larga e nela corre a veia cava caudal. Aqui, gente, tá bonitinho, né? Porque o fígado tá pintado de uma cor e a veia cava caudal tá pintado de outra cor. Muitas vezes, quando a gente pega a peça, acontece principalmente no equino, o próprio parênquima do fígado
passa por cima, encobre a veia cava caudal. E aí você tem que encontrar a abertura dela aqui assim, né? Porque lá no laboratório vai estar cortado assim também, então vocês têm que encontrar a abertura dela aqui, tá? Em outras espécies, você consegue ver devido à parede da veia ser bem fininha, como é o caso do carnívoro e do ruminante. Aí dá pra gente ver. No equino e no suíno, o parênquima do fígado cobre a veia, tá? A veia cava caudal. Muito bem. Aí, continuando nas margens, né? Então, margem dorsal, onde tem a veia cava caudal. Margem ventral, a margem ventral é fina, ela é bem fina aqui assim. E ela apresenta recortes, por exemplo, esse daqui. É porque o do ruminante tem poucos recortes, tá? Vocês vão ver as outras espécies. Esses recortes são as fissuras que vão separar o fígado em lobos, tá bem? Lobos. A margem lateral direita é esta, fica voltada para o antímero direito, e nela você vai encontrar a impressão renal do fígado, que é a marca deixada pelo rim, porque ele encosta, pelo rim direito, porque ele encosta no fígado. Então, margem direita. A margem esquerda é essa, voltada para o antímero esquerdo, mas ela não chega até a parede abdominal esquerda, tá? Ela só está voltada para o antímero esquerdo. Aí, pessoal, percebam que nestas duas margens nós observamos outros ligamentos. Olha, esses dois ligamentos aqui, o 11 e o 14, vão prender o fígado no diafragma. São chamados de ligamentos triangulares. Esse daqui é o ligamento triangular esquerdo e esse daqui é o ligamento triangular direito. O triangular esquerdo só se prende ao diafragma. O triangular direito se prende ao diafragma e pode se prender também na parede abdominal, tá? Esse daqui é um ligamento que vai do fígado ao rim. Então, ele chama ligamento hepatorrenal. Então, vamos lá. Vamos falar os ligamentos de novo aqui, ó. Ligamento triangular esquerdo. Aqui, ligamento hepatogástrico. Ligamento hepatoduodenal. Ligamento hepatorrenal. E esse aqui, ligamento triangular direito. Falta esse. Pessoal, quando o animal começa a se desenvolver, tem uma estrutura chamada de mesentério ventral que prende, liga, tá? Não é que ele sustenta, ele liga vísceras abdominais à parte ventral, a parede ventral, ao assoalho da cavidade abdominal. Nesse mesentério ventral vão correr as estruturas que sobem pelo cordão umbilical. Então, a veia umbilical, as duas artérias umbilicais e o alantoide, o úraco que vai para o alantoide na placenta, tá? Vou falar de novo. Então, no mesentério ventral, que é uma lâmina de peritônio que prende, que liga as vísceras da cavidade abdominal ao assoalho da cavidade abdominal, correm as estruturas que sobem lá pelo cordão umbilical do feto. Quais estruturas? Veia umbilical, duas artérias umbilicais e o úraco que vai até o alantoide na placenta levando a urina do feto. Bom, a veia umbilical vira isso aqui, ó, que é o ligamento redondo do fígado. Depois que o animal nasce, não precisa mais da veia umbilical, então ela vira o ligamento redondo do fígado. Então, nesta porção aqui, na verdade, vão ficar dois ligamentos. Eu vou mostrar uma foto para vocês vão entender, um esqueminha, vocês vão entender melhor. Bom, então aqui nós já falamos, né, que é o ligamento coronário, mostrado aqui na face diafragmática. Vamos ver os ligamentos agora aqui pela face visceral, ó. Ligamento triangular esquerdo e ligamento triangular direito, que prendem o fígado ao diafragma. Ligamento hepatorrenal, que vai ligar o rim direito ao fígado. Aqui não está mostrando o aumento menor, né? Mas na outra imagem a gente já viu. E o que eu estava explicando é isso daqui, ó. Então, a parte do mesentério ventral do feto vai virar o ligamento falciforme, que é esse laranjinha aqui em volta, tá? Então, ele é o antigo mesentério ventral do feto. Nesse mesentério ventral, no feto, vão correr veia umbilical, artérias umbilicais e úraco, tá? A veia umbilical vai virar, depois que o animal nascer,
o animal não precisa mais da veia umbilical, né? Então, ela vai virar o ligamento redondo do fígado, que é esse lilás aqui, ó, esse roxinho aqui no meio, tá? Onde que isso se prende? No assoalho da cavidade abdominal. Naquela imagem, aqui, ó, aqui dá pra ver, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Então, aqui nós temos o ligamento falciforme e dentro dele tem o ligamento redondo do fígado. Tem uma peça de bezerro no laboratório, muito legal, que dá pra gente, porque como era bem jovenzinho mesmo, a veia umbilical ainda não estava completamente fechada, tá? Então, dá pra você ver enorme o ligamento redondo do fígado, que no feto era a veia umbilical, tá? Muito bem. Aqui também, ó, ligamento falciforme e redondo. Eles estão juntos aqui assim. Então, prendendo o fígado, ele sai daqui, tá passando ali por trás, tá, gente? Descendo pra cá, ó. Ele sai dessa fissura, ó. Então, prendendo o fígado no assoalho da cavidade abdominal. Muito bem. E aqui é pra gente ver algumas impressões viscerais deixadas no fígado de um carnívoro, né? Então, esse número 1 aqui, ó, é a impressão deixada pelo estômago. Esse 8 aqui é a impressão deixada pelo esôfago. Então, aqui é a impressão deixada pelo esôfago, aqui é a impressão deixada pelo estômago. Aqui, olha, vai ser a impressão deixada pelo duodeno, que ele vai virar e começar a descer aqui. E aqui é a impressão renal, que só o suíno que não tem. Importante na hora de diferenciar a espécie. Agora, nós vamos entrar na diferenciação das espécies. Isso, a gente precisa estudar os lobos do fígado. Pessoal, o fígado é dividido em lobos pelas fissuras que eu falei que a gente encontra na margem ventral do fígado, tá? Muito cuidado quando vocês forem analisar uma imagem, se essa imagem, você tem que olhar se essa imagem está voltada, né, para a face visceral. Então, se a imagem for da face visceral, entendam que você está olhando o animal de costas. A face visceral é caudal, ela é voltada caudalmente. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Mas se você olhar pela face diafragmática, ela é cranial, aí inverte, tá bom? Nas próximas imagens vão vir as duas faces e aí vocês vão entender o que eu tô falando. Muito bem, pessoal. Então, percebam que o carnívoro é o que tem o maior número de lobos no fígado. Então, aqui é de um carnívoro, aqui é de um suíno. Também tem uma grande quantidade de lobos, só não tem um dos processos presentes aqui no carnívoro. Depois, equino, depois ruminante, que é o que tem menor número de lobos. Esse número de lobos está relacionado com a mobilidade da coluna vertebral. Quanto maior a mobilidade da coluna vertebral daquela espécie, maior é o número de lobos, tá? Porque o fígado, durante o desenvolvimento, ele vai se ajustando ali ao diafragma e aos movimentos da coluna. E aí, por isso que ele apresenta maior lobação. Ô, gente, presta atenção na palavra, tá? Lobação, lobos, não são lóbulos. Lóbulos são outras estruturas no interior do fígado, tá? Aí vocês vão estudar isso na histologia. Apesar até de ser visível macroscopicamente, os lóbulos no interior do fígado, eu deixo esse estudo para histologia. Aqui na anatomia a gente estuda os lobos. Se botar lóbulo, tá errado. Então, voltando. Os animais que apresentam maior mobilidade da coluna vertebral vão apresentar, então, a maior lobação hepática. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, entendam que são basicamente 4 lobos. Esquerdo, direito, quadrado e caudado. Direito, esquerdo, quadrado e caudado. Bom, aí vão surgir subdivisões. Então, vamos lá. O cão, ó, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Percebam que na esquerda e na direita, ele tem os lobos subdivididos, tá vendo? Então, ele tem lobo lateral esquerdo e medial esquerdo. Aí vem o lobo quadrado. Entendam que o lobo quadrado vem imediatamente antes da vesícula biliar. O lobo quadrado sempre está do lado da vesícula biliar.
Então, de novo, ó. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado. Aí vem a vesícula biliar. Agora nós vamos passar para o antímero direito. No antímero direito eu também estou vendo dois lobos. Esse é medial, esse é lateral. Então, lobo medial direito, lobo lateral direito. Então, o que aconteceu com o carnívoro? O lobo esquerdo é dividido em lateral e medial. O lobo direito é dividido em medial e lateral. E esse que fica posicionado dorsalmente é o lobo caudado. Pode falar caudado ou caudato, tanto faz. O lobo caudado tem dois processos. Esse daqui que se dirige para a direita, que é onde vai ter a impressão renal do fígado, é o processo caudado do lobo caudado. É o mesmo nome mesmo aqui, ó. Processo caudado do lobo caudado. E esse daqui é o processo papilar do lobo caudado. Processo papilar do lobo caudado, ok? Então, de novo no carnívoro. Lobo esquerdo e lobo direito são divididos, lembra disso? E o lobo caudado tem dois processos. Então, vamos lá. Lateral esquerdo, medial esquerdo. Quadrado, vesícula biliar. Medial direito, lateral direito. Processo caudado do lobo caudado, processo papilar do lobo caudado, certo? Agora nós vamos para o suíno. Primeira diferença do suíno é que não vai apresentar impressão renal, que ficaria aqui. Não tem, porque o rim direito do suíno não encosta no fígado. Essa é a primeira diferença. Tem mais duas diferenças, vamos lá. Com relação ao lobo esquerdo e ao lobo direito, também tem divisão, igual no carnívoro. Então, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado do lado da vesícula biliar. Essa é a segunda diferença em relação ao lobo quadrado, porque ele é menor, tá vendo? Olha a diferença. Esse é o lobo quadrado do carnívoro, esse é o lobo quadrado do suíno. Então, a segunda diferença do suíno é que o lobo quadrado dele é menor. Aí vem a vesícula biliar, lobo medial direito, lobo lateral direito. E no lobo caudado, ele só tem processo caudado, ele não tem processo papilar. Isso também acontece do processo papilar ausente no equino, tá? Nós vamos falar. Então, o suíno tem três diferenças para o carnívoro. Primeiro, não tem impressão renal. Segundo, o lobo quadrado é menor. Terceiro, não tem processo papilar, tá bem? Agora vamos ver aqui o do ruminante. O ruminante, gente, tem o lobo esquerdo e o lobo direito sem subdivisão. Então, ele não chama lateral e medial, nenhum dos dois, tá vendo? Por isso que tá 7 e 8, ó. Esse daqui é o lobo esquerdo, aí vem o lobo quadrado do lado da vesícula biliar. O lobo direito, gente, o lobo direito ele sobe ali atrás também, tá? É porque aqui não tá dando pra ver, mas ele sobe ali atrás também. Lobo direito e o lobo caudado dele tem os dois processos igual do carnívoro. Processo caudado do lobo caudado, processo papilar do lobo caudado. Lembra que no processo caudado é onde tem a impressão renal. Então, o fígado do ruminante tem três diferenças também em relação ao carnívoro. Na verdade, duas, né? Se a gente considerar a subdivisão como sendo uma diferença. Veja, lobo esquerdo e lobo direito não são divididos. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, gente, é a vesícula biliar. Olha, ela é pendulosa. Ela ultrapassa a margem ventral do fígado. Nas outras espécies, isso não acontece, tá? Então, gente, aqui, olha, já ficou fácil definir as espécies. No final, eu vou falar aqui para vocês uma característica que você vai bater o olho e saber qual espécie que é, tá? Então, vamos lá. Agora, o equino. O fígado do equino é bem diferente dos demais no seguinte sentido. O lobo esquerdo é dividido, mas o direito não. Então, vejam, ó, o equino tem lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. Lobo quadrado, que tem duas fissurinhas, olha, bem pequenininhas. E aí parece que ele tem três partes. Parece que ele é subdividido, mas não tem nome não, tá?
Tudo isso é o lobo quadrado. Ele é grande e apresenta 3 partes. Aí, o que tá faltando aqui que nos outros tem, ó? O equino não tem vesícula biliar. Nossa, então o equino não tem bile? Gente, quem produz a bile? Fígado. A vesícula apenas armazena e concentra. Então, a única coisa que vai acontecer no equino é que ao invés da bile passar pela vesícula, porque ele não tem, ela vai direta para o duodeno. Ela vai diretamente para o duodeno, tá bom? É a mesma coisa na cirurgia de quem retira a vesícula biliar. Vão conectar o ducto diretamente do fígado ao duodeno. Depois ele tem o lobo direito sem subdivisão. Então, não tem lateral e medial, igual é no cão e igual é no suíno. O lobo direito não tem divisão, é igual aqui do ruminante. E o lobo caudado dele é igual ao do suíno, só tem processo caudado, não tem processo papilar, tá bom? Então, como que a gente faz para, de cara, assim, olhar o fígado de longe e já saber qual espécie que é? Veja bem, ó. O do carnívoro é o que vai ter o maior número de lobos. Ele tem tudo, ele tem todos os lobos, ele tem vesícula e ele tem pressão renal do fígado. Pronto, ele tem tudo. Suíno, qual que é a característica que de longe eu vejo que é de suíno? Não tem pressão renal. Qual que é a característica que de longe eu vejo que é ruminante? A vesícula biliar é pendulosa. E equino? Não tem vesícula biliar. Por essas características, de longe você sabe o fígado de qual espécie que é, tá bom? Muito bem, mas tem que saber os lobos? Claro que tem que saber os lobos, claro que tem. Então, agora nós vamos falar de novo dos lobos, de espécie por espécie. Então, tem esquema e tem foto para vocês treinarem, tá? Então, o fígado do carnívoro, olha. Então, a gente separa pela vesícula biliar. Do lado de cá esquerdo, do lado de cá direito. E antes da vesícula biliar é o quadrado. E o que está dorsal é o caudado. Então, vamos lá. Lateral esquerdo, medial esquerdo, quadrado, medial direito, lateral direito, pegando aqui tudo. Aí vem o lobo caudado com 2 processos. Processo caudado do lobo caudado e processo papilar do lobo caudado. O processo caudado, lembra sempre que ele é dirigido para a direita. É nele que vai ter a impressão renal, tá? Processo papilar do lobo caudado é o que fica posicionado medialmente. Então, essa é uma vista da face visceral do fígado de um carnívoro. Agora, a vista diafragmática. Muita atenção agora, turma, vejam. Então, pessoal, aqui é a face diafragmática. Você está olhando o animal de frente, tá? Ele está virado para você. A cabeça dele está perto de você e a cauda está depois da tela. Portanto, aqui é a esquerda e aqui é a direita, tá? Aqui, como eu disse para vocês, é o diafragma com o ligamento coronário. Esta é a veia cava caudal que passa na margem dorsal do fígado. Ela vai passar por aqui, né? Ela vem caudal, lá atrás é caudal, ó. Ela vem da extremidade caudal do animal, passa na margem dorsal do fígado, aí ela passa o diafragma, entra na cavidade torácica e desemboca no átrio direito. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Como eu disse, aqui é esquerda e aqui é direita. Então, este é o lobo lateral esquerdo, este é o lobo medial esquerdo. Este é o lobo quadrado, a vesícula biliar vai estar escondidinha ali atrás. Esse é o lobo medial direito, esse é o lobo lateral direito. Cadê o lobo caudado? Só dá para vê-lo na face visceral, não dá para vê-lo na face diafragmática. Então, vamos vê-lo na face, então pus os nomes aí para vocês. Vamos vê-lo agora na face visceral, ó. Então, agora, a face visceral, como é uma face caudal, a cabeça do animal está para lá e a cauda está próximo de você. Portanto, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Então, vejam, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado, bem escondidinho ali. Essa é a vesícula biliar. Olha a depressão deixada pela vesícula biliar aqui, ó. Fossa da vesícula biliar, tá vendo? Lobo medial direito,
lobo lateral direito. Tudo isso aqui é o lobo caudado, com processo caudado e processo papilar. E aqui fica a impressão renal, tá? Muito bem. Aqui é uma outra imagem para vocês compararem apenas a questão da cor. Olha, esta é uma peça formalizada. Esta é uma peça fresca. Olha a coloração do fígado, né? Esse vermelho amarronzado. Aqui é a face diafragmática, então ela é convexa. Olha o ligamento coronário aqui. Aí a veia cava caudal vai estar passando aqui, mas eu não estou vendo ela muito bem. Aqui é a vesícula biliar. Então, já que essa é a face diafragmática, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Então, lobo lateral esquerdo, medial esquerdo, quadrado. Medial direito, lateral direito. Face diafragmática. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado. Lobo medial direito, lobo lateral direito. Tudo isso é o lobo caudado, com processo caudado e processo papilar. Agora, de gato, mesma coisa, gente. Aqui é a face diafragmática, porém ele girou um pouquinho aqui, tá dando para ver o processo caudado, tá? Então, aqui é a face diafragmática, o animal está virado para você. Então, aqui é a esquerda e aqui é a direita, tá? Então, na esquerda, ó, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. O lobo quadrado tá aqui, ó, lobo quadrado. Vesícula biliar, lobo medial direito, lobo lateral direito. O processo papilar eu só vejo do outro lado. Aqui puxou o processo caudado. Olha que bonita a impressão renal aqui, ó, a marca deixada pelo rim. Agora na face visceral. Percebam, gente, que o processo caudado do lobo caudado tá em pé, ele é para cá. Isso daqui é peça que girou, tá bom? Ele é para a direita. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado, vesícula biliar, lobo medial direito, lobo lateral direito. Tudo isso, lobo caudato, com processo caudato e processo papilar. E aqui o fígado do carnívoro em sua posição para ver como é que ele fica, né, gente? Ele fica fechadinho, ele fica essa conchinha aqui, tá vendo? Ele não fica aberto assim. Aqui é porque tirou do animal e pôs em cima da mesa, tanto é que ele tá achatado aqui, tá vendo? Então, no animal ele é assim, ele é fechadinho, tá? Então, aqui estão nomeados os lobos, lembra? A cabeça do animal tá para cá, isso é uma vista ventral. Então, aqui é a direita, aqui é a esquerda. Então, percebam, a gente consegue ver alguns lobos, mas não todos, porque como ele tá fechadinho, o lobo caudado, por exemplo, tá lá dentro, né? Muito bem. Então, ó, lobo lateral esquerdo, medial esquerdo, esse é o quadrado, não tá nomeado aqui, mas esse é o quadrado, medial direito, lateral direito, tá? Agora, essa peça, vista ventral, também a cabeça do animal está para cá. Muitas vezes no laboratório a gente vê dessa forma, né? Então, também tem que conseguir identificar. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, vejam. Lobo lateral esquerdo. Eu não estou vendo o lobo medial esquerdo, ele ficou escondido ali atrás. Esse é o quadrado. Como que eu sei que esse é o quadrado? Porque ele está do lado da vesícula. Lobo medial direito, lobo lateral direito. Aqui é o estômago. Aqui é o ducto colédoco, que vai levar a bile até o duodeno, esse é o duodeno. Isso daqui é aumento maior, aqui é aumento menor. Tá. Agora, suíno. Lembrando, quais são as três diferenças do suíno? Não tem impressão renal, o lobo quadrado é mais curto e não tem processo papilar. Então, ele tem, essa é uma vista visceral, é a face caudal, né? Então, você está olhando o animal de costas, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, lobo quadrado do lado da vesícula biliar. Lobo medial direito, lobo lateral direito, processo caudado do lobo caudado, não tem processo papilar. Aqui o ligamento redondo do fígado, que é a antiga veia umbilical do feto.
Aqui o hilo hepático com artéria hepática, veia porta hepática, ducto hepático, que é esse aqui, depois vai virar ducto colédoco. Biliar é um nome popular, o nome correto é ducto colédoco, a gente vai falar sobre isso. E aqui os linfonodos hepáticos. Essa é a impressão deixada pelo esôfago, aqui é a veia cava caudal. Essas duas, né? São fotos da face diafragmática e da face visceral do fígado do suíno. Então, aqui o animal está de frente para você, portanto, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, o lobo quadrado é pequeno, lembra disso? Então, ele só é visto na face visceral. Lobo medial direito, lateral direito. Na vista visceral, que é a face visceral, que é voltada caudalmente, a gente tem aqui esquerda, aqui direita. Lobo lateral esquerdo, medial esquerdo, isso tudo, tá? Mesmo com essa fissurazinha aqui, isso aqui tudo é o medial esquerdo. O quadrado é esse, do lado da vesícula biliar, medial direito, lateral direito, processo papilar do lobo caudado, processo caudado do lobo caudado, não tem processo papilar. Equino agora. Lembra que o equino esquerdo é dividido e o direito não. Qual que é a principal diferença? Não tem vesícula biliar. Então, vamos lá. Face visceral, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. Olha o lobo quadrado dele bem grande, com duas fissuras. Então, ele tem 3 partes, mas não tem nomes. Não tem vesícula biliar. Tudo isso é o lobo direito. E o lobo caudado só tem processo caudado, não tem processo papilar. Aqui é o hilo hepático, com artéria hepática, veia porta hepática e ducto hepático. E aqui é a veia cava caudal. E os ligamentos, né? Essa é a face diafragmática do fígado do equino. Então, você está olhando o animal de frente. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, vamos lá para a esquerda. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo, mesmo com essa divisão é dele, tá? Tudo isso é o lobo quadrado e esse é o lobo direito que não tem divisão, certo? Aqui é o ligamento coronário, né, que se prende no diafragma. A veia cava caudal, a gente vai estar passando aqui assim, ó. Então, vejam que essas duas são veias hepáticas que desembocam dentro da veia caudal, que vai passar aqui, para recolher o sangue do fígado. Então, as veias hepáticas fazem a drenagem do fígado, retiram o CO2 do fígado e jogam para dentro da veia cava caudal, que vai estar passando aqui, tá? Na face visceral, então, aqui o animal está de costas para você, é uma vista caudal. Então, aqui é a esquerda e aqui é a direita. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. Tudo isso é o lobo quadrado com as suas 3 partezinhas. Lobo direito, que não tem divisão. Processo caudado do lobo caudado com a impressão renal e não tem processo papilar. Esta é a veia porta hepática, diferente desta, então, veia porta hepática. Está no hilo hepático, tá? Eu não estou vendo as outras estruturas do hilo aqui porque não está dissecado. Diferente desta imagem. Esta imagem são veias hepáticas que fazem drenagem do fígado. Esta foto é a veia porta hepática que recebe o sangue que veio do sistema digestório para os nutrientes serem metabolizados aqui no fígado, tá bom? E agora, ruminante. Ruminante é o que tem o menor número de lobos. Então, essa é a visceral, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Então, lobo esquerdo, não tem divisão. Lobo quadrado, vesícula biliar, lobo direito. Processo caudado do lobo caudado e processo papilar do lobo caudado. Ele tem os 2 processos igual no carnívoro. E tem a impressão renal. Lembrem-se que a vesícula biliar é pendulosa. Na margem dorsal corre a veia cava caudal e aqui na face visceral o hilo hepático. Artéria hepática, veia porta hepática e ducto hepático. Esta é a foto do fígado de um bovino, ainda na face visceral, aqui esquerda, aqui direita. Lobo esquerdo, lobo quadrado, vesícula biliar pendulosa, lobo direito.
Lobo caudado, com processo caudado e processo papilar. E aqui a impressão renal do fígado. Aqui está mostrando linfonodo, aqui está mostrando o hilo hepático, mas não dissecou as estruturas, né? Lembrando que tem artéria hepática, veia porta hepática e ducto hepático. E agora nós vamos falar das vias que vão conduzir a bile até a vesícula biliar e depois até o duodeno. Então, pessoal, junto aqui no hilo hepático, nós vimos que tem um ductozinho, número 20, que é o ducto hepático comum. Esse ducto conduz a bile produzida pelo fígado até a vesícula biliar. Bom, só que esse ducto que vai realmente descer até a vesícula biliar é o ducto cístico. Então, vejam, o ducto que saiu do fígado com a bile é o ducto hepático comum. O ducto que desce para a vesícula biliar é o ducto cístico. E o ducto que vai levar a bile até o duodeno é o ducto colédoco. Então, de novo, saiu do fígado, hepático comum. Desceu para a vesícula biliar, ducto cístico, que é o 22 aqui. Do cístico até o duodeno, número 21 aqui, é o ducto colédoco, ok? Bom, como que o ducto hepático comum é formado dentro do fígado? Vejam. Então, aqui nós temos dois ductos hepáticos, um direito e um esquerdo, ok? Contrário, né? Esquerdo e direito. Eles se juntam para formar o ducto hepático comum. O ducto que se dirige até a vesícula biliar é o ducto cístico, esse aqui. E o ducto que vai chegar até o duodeno é o ducto colédoco, esse aqui, ducto colédoco. Bom, esse ducto colédoco vai desembocar numa papila que a gente viu lá no duodeno, que é a papila duodenal maior. Junto com ele, pode desembocar um ducto que vem do pâncreas. A gente vai falar disso daqui a pouco na parte de pâncreas, tá bem? Então, o ducto colédoco vai conduzir a bile da vesícula biliar até o duodeno. Existem algumas diferenças entre as espécies. Por exemplo, o equino. O equino não tem vesícula biliar. Portanto, o que vai acontecer no equino? O ducto hepático é que vai chegar até o duodeno. Então, gente, o equino não tem vesícula biliar, não tem ducto cístico e não tem ducto colédoco. Ele tem direto o ducto hepático, ok? Ducto hepático. Muito bem. O carnívoro, o que acontece no carnívoro? Tem uma imagem aqui. Olha que bonita essa imagem do carnívoro. Então, a vesícula biliar está aqui. Esse ducto que desce para a vesícula biliar é o ducto cístico. Aí, o que acontece? Desembocando aqui no ducto cístico, nós temos vários ductos hepáticos. Esse é um, esse é outro. E vem um de cada lobo desse aqui. Não tem um ducto hepático direito e um esquerdo, como nas outras espécies. O carnívoro tem vários ductos hepáticos, aí que desembocam direto num ducto cístico, que vai até a vesícula biliar. E o ducto colédoco, que leva até o duodeno. Então, eu coloquei os nomes aí, ó. Então, ele tem ductos hepáticos, ducto cístico e ducto colédoco. Isso é de carnívoro. Muito bem. Então, acabamos aqui, finalizamos fígado e vesícula biliar. Ficou claro que quem produz a bile é o fígado e a vesícula biliar apenas armazena e concentra, portanto, ela não é um órgão vital, tá bem? E como que a bile é levada até o duodeno? Pelo ducto colédoco. Se for equino, é o ducto hepático, porque o equino não tem vesícula, tá bom? Então, agora vamos para o pâncreas, que é a última parte do sistema digestório, a última glândula aí associada. O pâncreas também tem uma função endócrina e uma função exócrina. A função exócrina do pâncreas é a produção do suco pancreático, que contém 3 enzimas principais aí para a digestão dos alimentos que estarão no duodeno. Então, quais são as enzimas, né? Tem a lipase, que vai digerir gordura, a amilase pancreática, que digere carboidratos, e a tripsina, que digere proteínas.
tá bem? Então, como que esse suco pancreático é a função exócrina? Lembra que função exócrina de uma glândula, né? A produção exócrina de uma glândula é jogada dentro de um ducto. Então, por meio de ductos, essa secreção vai chegar até o duodeno. Já a função endócrina é aquele tipo de secreção jogada na corrente sanguínea, tá? Toda vez em aula eu pergunto isso, o pessoal fica em dúvida, gente. Qual que é a diferença da função endócrina e exócrina de uma glândula? Veja bem, a secreção exócrina é jogada dentro de um ducto. E aí ela vai até a determinada estrutura onde ela precisa atuar. Agora, a função endócrina é jogada dentro da corrente sanguínea. E aí ela pode atingir vários locais do organismo, tá bom? Então, a função endócrina do pâncreas é a produção de 2 hormônios, que são insulina e glucagon. São hormônios relacionados principalmente ao metabolismo de carboidratos. Vocês vão estudar isso na fisiologia, certo? Muito bem, então aqui para anatomia a gente precisa ver principalmente aqui a função exócrina, porque tem ductos e a gente precisa localizar esses ductos, tá bem? Então, pessoal, o pâncreas está intimamente relacionado com a curvatura maior do estômago e com a alça descendente do duodeno. O pâncreas fica localizado entre as 2 alças do duodeno. Vamos lembrar as porções do duodeno? Então, ó, aqui está o estômago, o finalzinho do estômago é o piloro. Aí aqui começa o duodeno. Lembra que ele tem porção cranial e alça cranial, aqui não está muito bem representado. Duodeno descendente, flexura caudal. Duodeno ascendente vai estar ali atrás do mesentério. Isso aqui é mesentério, olha. Olha a raiz do mesentério aqui em cima, tá? Então, o duodeno agora passou ali, né, para a porção mais dorsal ali, está escondido aqui pelo mesentério. E depois, jejuno, 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 jejuno. Aí vem aqui íleo. Aí vem aqui o seco. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, tá escurinho ali atrás, tá vendo? E reto. Muito bem. Então, o pâncreas é uma glândula que estabelece contato com a curvatura maior do estômago. E aí ela desce acompanhando a alça descendente do duodeno. Então, ele fica posicionado entre as 2 alças do duodeno, ok? Então, gente, no carnívoro, o pâncreas tem esse formato em V, tá? E aí a gente consegue, na verdade, para todas as espécies, a gente consegue determinar um corpo e 2 lobos, mesmo que tenham esses formatos mais estranhos do mundo. Mas vamos lá. Então, o pâncreas tem esse formato em V no carnívoro, um V bem aberto, né? O encontro aqui dos 2 braços do V é o corpo do pâncreas. Aí ele tem um lobo lateral direito aqui e um lobo esquerdo. O lobo direito acompanha o duodeno, o lobo esquerdo acompanha a curvatura maior do estômago. E essa reentrância, pessoal, aqui, ó, chamada de incisura pancreática, é onde passa a veia porta hepática. Cadê? Ah, tá aqui, ó, veia porta, tá aqui. Então, a incisura pancreática é essa reentrância. Ela está presente aqui no carnívoro e no ruminante. No suíno e no equino, não é uma incisura, é um anel, tá vendo? É um anel em volta da veia porta hepática. Muito bem. Então, vamos ver o do carnívoro primeiro. Tem uma imagem aqui, ó. Então, aqui nós temos o estômago, isso aqui tudo é aumento, aqui é aumento, né? Aqui é o mesoduodeno. Então, o pâncreas, vejam o pâncreas, é essa glândula aqui, ó. Então, ele tem um corpo aqui no meio, um lobo direito que acompanha o duodeno, e ele é maior, tá vendo? O lobo direito é bem grandão. E um lobo esquerdo que acompanha a curvatura maior do estômago, ok? Coloquei os nomes aí para vocês, ó. Muito bem. Vamos voltar aqui. No ruminante, o pâncreas também tem esse formato mais ou menos em V, né? Sendo que o corpo está aqui, esse daqui é o lobo direito e esse daqui é o lobo esquerdo. E tem também a incisura pancreática passando a veia porta hepática. No suíno e no equino, não tem a incisura, eles não têm esse formato em V, né? No equino aqui, por exemplo, ele é mais triangular.
No suíno nem dá para definir essa forma, mas mesmo assim, gente, ele tem um corpo com 2 lobos. Só que no suíno o lobo esquerdo é maior, tá vendo? Ele é mais gordinho, tá? Então, ele é mais grosso. Lobo esquerdo, lobo direito. No meio deles tem o anel pancreático, por onde passa a veia porta-hepática, que é essa aqui. No equino, ele tem esse formato mais regular, parecendo um triângulo. Então, ele tem o corpo com os 2 braços, que são os lobos. Lobo direito, lobo esquerdo, e no meio, o anel pancreático com a veia porta, tá? Muito bem. Aqui é a foto do pâncreas de um cão e de um equino, tá vendo? Então, do cão, como eu disse, tem esse formato de V bem aberto. Aqui é o corpo, aqui é o lobo direito, que é bem maior do que o lobo esquerdo. O lobo direito acompanha o duodeno descendente e o lobo esquerdo acompanha a curvatura maior do estômago. Aqui é o do equino, com esse formato triangular, corpo, lobo direito, lobo esquerdo, e no meio dos dois o anel pancreático por onde corre a veia porta-hepática. A veia porta-hepática tá aqui, ó, tá? Muito bem. Agora vamos ver como que a secreção do pâncreas, né, o suco pancreático, chega até o duodeno. Vejam, existem 2 ductos. Existe este ducto pancreático, que a gente pode falar que é o principal, ele chama ducto pancreático, tá? E existe um outro ductozinho chamado de ducto pancreático acessório. Existem diferenças entre as espécies, mas vamos entender aqui primeiro o padrão, depois a gente vê a diferença. O ducto pancreático vai se juntar com o ducto colédoco, se for equino, ducto hepático, e desembocar na papila duodenal maior. Então, na papila duodenal maior chegam 2 ductos. Chega o ducto pancreático e o colédoco. O pancreático traz suco pancreático com as enzimas digestivas e o colédoco traz a bile, como a gente viu já. O ducto pancreático acessório desemboca sozinho na papila duodenal menor. Sozinho. Agora vamos entender qual espécie que tem qual. Montei uma tabelinha aqui, ó. Então vamos lá, presta atenção nisso aqui, porque tem uma situação clínica relacionada com isso daqui em gatos, tá? E vai ser um dos temas do trabalho. Então vamos lá. Cães e equinos têm todos os ductos e todas as papilas. No cão, gente, então, o que acontece na papila duodenal maior? Desemboca o ducto colédoco, que traz a bile, e um ducto pancreático, porém esse ducto pancreático, isso eu tô falando de cão, hein? Porém esse ducto pancreático que chega junto com o colédoco é pequeno. E aí, para compensar isso, o cão tem um ducto pancreático acessório grande. Então, voltando aqui, o cão vai ter o ducto pancreático pequeno, que chega junto com o colédoco, e um ducto pancreático grande, certo? Então, o maior volume do suco pancreático do cão chega por meio do acessório. Mas ele tem esse aqui também. Muito bem. Agora, no equino, o equino também tem tudo isso aqui. No equino é o contrário. O ducto pancreático principal aqui é mais desenvolvido do que o acessório. O acessório do equino é menor, tá? Então, vejam, cães e equinos têm todos os ductos e todas as 2 papilas. Porém, no cão, o ducto pancreático é menor do que o pancreático acessório. E no equino, é o contrário, é menor do que o ducto pancreático acessório. Esse aqui é mais desenvolvido no cão. No equino é o contrário. O ducto pancreático é grande, enquanto que o acessório é pequeno. Lembra que no equino não chama colédoco, chama hepático, tá? Por que chama hepático? Porque o equino não tem vesícula biliar. Muito bem, agora vamos ver gato e pequeno ruminante. Gato e pequeno ruminante, pessoal, tem o ducto colédoco e o ducto pancreático, que se juntam antes de desembocar na papila duodenal maior. Eles não possuem a papila duodenal menor, porque eles não possuem ducto pancreático acessório. Então, no gato e no pequeno ruminante, o que acontece aqui? Vamos fazer uma... Gato e pequeno ruminante não tem aqui, ó.
Não tem. Ele só tem o ducto pancreático principal e o colédoco. Se juntam e formam a papila duodenal maior. Então, gato e pequeno ruminante só tem esta papila, tá? Às vezes, alguns indivíduos, tanto de gatos quanto de pequenos ruminantes, podem apresentar um acessório, mas é mais raro, tá bom? Agora, grandes ruminantes e suínos. Grandes ruminantes e suínos não têm o ducto pancreático. Eles só têm o pancreático acessório. Portanto, quem que vai desembocar sozinho na papila duodenal maior é o ducto colédoco. E na papila duodenal menor, sozinho, ducto pancreático acessório. Então, como que eu faço para tirar isso aqui? Não sei. Deixa eu ver se tem jeito de apagar. Borracha. Então, o que acontece no bovino e no suíno? Eles não têm esse aqui, ó. Eles não têm esse aqui, ó. Eles só vão ter esse, que é o... Não, aqui tem, né, gente? Peraí. Eles não têm aqui, né? Como é que apaga? Aí. Aqui tem, né? Eles não têm aqui, ó. Esse aqui, ó. Não tem. Aqui não tem, não. Então, eles só vão ter o ducto colédoco na papila duodenal maior, trazendo a bile. E o ducto pancreático acessório na papila duodenal menor, trazendo o suco pancreático. Tá bem? Então, pessoal, tem uma condição clínica em gatos chamada de tríade felina, que está muito relacionada com isso aqui, ó. Tá? Vai ser um dos temas do trabalho e eu quero que vocês expliquem por quê, tá bom? Então, pela aula de hoje, aqui é para mostrar a papila duodenal. Essa imagem até utilizei na aula de duodeno. Pessoal, lá estava escrito que era cão, tá? Mas é engraçado, esse é do livro do Koenig. Em uma edição estava escrito que era cão, na outra edição está escrito que é equino. De toda forma, como vocês podem ver aqui, o cão e o equino têm as duas papilas, tá? Mas então, é por isso que aqui eu deixei sem a espécie. Então, vejam, o duodeno aberto aqui, eu estou vendo a papila duodenal... Deixa eu pôr a seta que fica melhor. Eu estou vendo a papila duodenal maior, que é onde desemboca o ducto colédoco, que traz a bile, se for equino, hepático. E também o ducto pancreático, aquele principal, que é o que traz o suco pancreático. E aqui a papila duodenal menor, que só desemboca o ducto pancreático acessório, sozinho. Lembra que gato e pequeno ruminante não tem essa papila. Não tem essa papila. E no bovino e no suíno tem as duas papilas, porém não tem esse ducto. Aqui, na papila duodenal maior, só vai desembocar o colédoco, tá bom? Então, pela aula de hoje é só. Muito obrigada pela presença e na próxima aula nós iniciaremos o próximo sistema, que provavelmente é o sistema urinário, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.